Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje falando sobre as doenças virais, aquelas que estão causando a tão famosa microcefalia, que tem estado famosa, né? E a gente está em decreto de alerta. O governo do estado e a prefeitura de Manaus já decretaram emergência, sistema de emergência pública para combate ao vetor transmissor, que é volto a frisar, o Aedes aegypti, aquele mosquitinho que tem as asinhas, que é todo pintadinho de branco, que dá bem para se detectar onde tem nas nossas casas, nos nossos locais de trabalho, nos nossos lazeres, aonde nós andamos. Então, a prefeitura, junto com o Estado, estão fazendo um combate intenso ao vetor transmissor. No município de Manaus, a prefeitura está agindo nas áreas, nos bairros, nas zonas, com esse combate. E os secretários de saúde, que é o Pedelias e Homero, de Miranda Leão, estão incessantemente, incansavelmente trabalhando nessa situação para o controle deste vetor. Inclusive, existe um comitê assessor que faz parte Estado e município, que é para acompanhar os casos, principalmente de crianças com microcefalia, se irão nascer ou não. Nós ainda não temos relatos aqui em Manaus de crianças que tenham nascido com microencefalia relacionado ao Zika, porque a microcefalia, ela sempre existiu, sempre tiveram crianças que nascem com microcefalia, mas é uma situação muito rara, não é uma situação comum. Pode ser, inclusive, tem algumas doenças infecciosas, como citomegalos, toxoplasmose, que levam a microcefalia, mas são casos, e doenças genéticas também, mas são casos raros. Então, o que se tem no Brasil, principalmente no Nordeste, é o aumento abrupto da microencefalia. Por isto que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, em estudos realizados no Nordeste, principalmente onde foram os primeiros casos relatados, na Bahia, foi relatado com a associação com o Zika vírus, porque nunca se viu este aumento, como eu já disse, com mais de 2.400 casos de criança com microcefalia. Aqui em Manaus, no estado, nós ainda não temos relação de microcefalia relacionado ao Zika. Nós estamos com algumas gestantes acompanhadas na Fundação de Medicina Tropical. A Fundação de Medicina Tropical é um centro de pesquisa também, onde nós trabalhamos procurando dar alguma resposta, estudando essas doenças, porque nós temos que estudar. Nós já estamos com um grupo de profissionais, que não inclui só os infectologistas, inclui também os obstetras, os ultrassonografistas. É um grupo de profissionais trabalhando e estudando as gestantes que apresentem exantema. Até ontem, nós tínhamos na instituição 5 gestantes já acompanhadas, para se ver o que vai acontecer. E, sinceramente, nós esperamos que todas nasçam bem, mas nós temos que esperar, fazer os exames e fazer essa relação, se tiver algum caso, relacionar com o Zika ou com essas outras doenças. A Edusa França, aqui de Manaus, perguntou qual é a relação entre a Zika e a microcefalia. Bem, como eu já falei, mas vou explicar, porque isso é muito importante, essa pergunta. Se tem relatos no Nordeste do Brasil que as mulheres, no primeiro trimestre da gravidez, que foram infectadas pelo Aedes e tiveram a doença Zika, as crianças nasceram, algumas crianças nasceram com microcefalia. Então, existe uma correlação muito grande do Zika vírus levar
a microcefalia. A correlação é que o vírus lesiona o cérebro da criança. E a criança praticamente nasce sem cérebro, é isso. E daí a caixa craniana não se expande porque não tem cérebro, o cérebro fica reduzido. A Ana Paula, lá de Porto Velho, perguntou quais são as recomendações para as mulheres grávidas e se a Zika realmente é perigoso para essas mulheres, para a gestação. Sim, é perigoso. Infelizmente é perigoso e o que nós recomendamos é o uso de repelente. Quem tiver gestante, procure seus obstetras para começar a fazer uso do repelente. E o Leandro do Amapá pergunta se a Zika tem cura e se fica algum sintoma. Não, a Zika... O Leandro é homem. Se ele adquirir a Zika, vamos dizer assim, vai tirar de letra. Tem uma outra situação que pode complicar, que é a Guillain-Barré, mas é muito raro, muito raro. Então, a complicação maior é a microcefalia nas gestantes. E já tem também relatado no Nordeste alguns casos de Guillain-Barré após a infecção pelo Zika vírus, inclusive em homens, e o que é o Guillain-Barré, que é bom se dizer. Algum tempo depois, alguns dias depois, é uma reação que o organismo tem anormal, acometendo. Daí nós temos tipo um formigamento nas pernas, uma paralisia. É uma situação neurológica que, acompanhada por médico, se vai dar esse diagnóstico. E se eu não tive neném ainda não estive grávida, tive contato com essa doença e depois de um tempo eu engravido, ainda tem a possibilidade de existir a microcefalia? Provavelmente não, porque daí ela cura, mas ela é uma doença muito nova, nós todos estamos estudando e acompanhando, mas provavelmente não. Existe também uma situação aí que está correndo pela imprensa, o Zika vírus é transmitido pelo leite materno, pela relação sexual. Nós ainda não temos comprovação desta situação. As mulheres podem amamentar, sim, os seus bebês. Ainda estão sendo feitas as pesquisas. A Adriana, aqui de Manaus, pergunta como é feito o diagnóstico de Zika. Aí é outro problema, Adriana. É uma pergunta muito boa, porque é uma doença nova. Nós só fazemos ainda esse diagnóstico por um exame que nós, tecnicamente, chamamos PCR em tempo real, que é um diagnóstico por biologia molecular, é um diagnóstico mais demorado e o principal é que ele só dá positivo se for colhido até 5 dias dos sintomas da doença. As outras situações todas são os estudos epidemiológicos e as evidências que se leva a isso. É uma doença nova, nós ainda temos só este exame, ainda não temos uns outros exames mais rápidos, como as sorologias, para dar o diagnóstico, mas toda a população científica está estudando e tentando trabalhar um diagnóstico mais rápido. E o Leandro, lá do Amapá, pergunta quais são as medidas de prevenção. Prevenção, Leandro, cuide da sua casa, converse com seus vizinhos e elimine o Aedes. Além de tudo isso, as complicações mais graves seriam essa que a senhora estava falando, que não tem ainda casos específicos, que seria do homem. Mas essa complicação também pode surgir nas mulheres? A Guillain-Barré pode de qualquer um, em criança, na população infectada de uma maneira geral, mas é muito raro, muito raro. E as crianças também podem ser contaminadas pelo Zika? Todos nós. Todo mundo pode ser contaminado? Eu não vou dizer de um dia de nascido, porque tem um período de incubação, mas vamos dizer assim, de 5 dias de nascido, de 7 dias até, se tiver 100 anos, 150, qualquer um pode ter o Zika. Nós vamos fazer uma breve pausinha aqui no nosso bate-papo, porque lá em Macapá, agentes de endemias batem de porta em porta para orientar a população dos cuidados para evitar a proliferação justamente desse mosquito da dengue. Vamos dar uma conferida. Mais uma vez, o Aedes aegypti tornou-se uma preocupação para os brasileiros. Neste ano, a causa do receio foi multiplicada. Se antes a população temia que o mosquito transmitisse a dengue, hoje o inseto pode ser responsável por outras doenças, como febre amarela, zika e chikungunya. A mensagem é bem clara: proibido jogar lixo, mas não é o que a gente percebe.
A população parece que ignora o que vê estampado na parede. Apesar das autoridades estarem presentes diariamente nos bairros fazendo limpeza, mas as cenas são comuns e sempre se repetem. Lixo acumulado, água parada e lixeiras viciadas. Todos os bairros passam por isso. Um dia após o poder público fazer a sua parte, o lixo está aqui, jogado novamente no mesmo lugar. Tem um elo principal, que é o morador. Então, quase 70% dos criadores do Aedes está sendo encontrado do muro para dentro, nas residências e nos quintais dos moradores. Então, eles têm que entrar, sim, conosco nessa luta. Em Macapá, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti têm sido constante. A segunda-feira foi marcada pela ação no bairro Araxá, local crítico nos quesitos limpeza e conservação. Infelizmente, está esbarrando nesse problema da falta de conscientização de alguns moradores. Às vezes não é nem morador daquele mesmo local, é de outros bairros que vão e despejam lixo naquela área. Os agentes de endemias e defesa civil fizeram inspeção casa a casa, aplicação de larvicida e busca ativa de criadouros, além de dar orientações aos moradores de como combater os focos do mosquito. O morador tirar 10 minutinhos e olhar os quintais, as residências, caixas d'água abertas. Então, fossas a céu aberto, tem que providenciar a cobertura dessas fossas. Baldes, se for comprar balde, dê preferência a baldes que vêm com tampa. Então, de uma forma geral, a luta principal contra o Aedes, ela só vai ser vencida com a participação do morador. Você que está em casa também, não esqueça de dar uma olhadinha na sua varanda, no pneu, aquele pneu que fica abandonado. A gente está aí na época das chuvas, não deixa aí o ambiente propício para esse mosquito se proliferar. E nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com uma pergunta do John, lá da Zona Leste, que diz assim: queria saber se o Brasil interpretou o Zika vírus e chikungunya com o vírus ebola. Não tem nada a ver um com o outro. O Brasil não teve ebola, não vai ter. Ebola é transmitido de pessoa a pessoa, uma situação gravíssima, seríssima, e a Organização Mundial de Saúde já declarou controlada o ebola no mundo. São coisas totalmente diferentes, O Zika, chikungunya e dengue são transmitidos, mais uma vez, pelo mosquito Aedes aegypti. Aquele que pode estar na casa do vizinho, na minha casa, na sua, do meu conhecido, no meu local de trabalho, no meu local de lazer também, aqueles que gostam de ficar nos barzinhos, em qualquer lugar pode ter o Aedes, em qualquer lugar onde tem água, onde tem um recipiente, onde tem uma calha, onde tem uma telha, em qualquer lugar ele pode estar. Isso é importante também, porque às vezes a gente faz a higienização da nossa casa, deixa tudo direitinho e aí não entende como que conseguiu pegar a doença, né? Mas será que o seu vizinho fez a higienização da casa dele também? Então, por isso que também essas campanhas de controle de bairro são bastante importantes, né? Essas políticas públicas são bastante importantes nesse caso. São muito importantes e eu queria aqui dar um depoimento dos agentes de endemia. Os agentes de endemia são pessoas, assim, extremamente cuidadosos, são pessoas extremamente importantes no combate ao Aedes. Junte-se a eles, faça igual a eles, trabalhe com eles, procure, que seja cada um morador, um agente de endemia, e deixe ele entrar na casa de vocês. E se tiver uma casa abandonada, um terreno abandonado, denuncie, façam denúncias, porque tem que ser limpo. Nós estamos com uma situação complexa no Brasil, muito complexa, que a dengue já é complexa, já é difícil, porque quem tem vários tipos de dengue, pode ter dengue grave, dengue hemorrágico, se pode morrer, levar uma série de situações, e mais agora Zika vírus e mais chikungunya. E o Zika, gente, em gestante, é muito complicado, é muito complexo. Então, vamos cuidar, vamos tentar fazer, eu vou dizer assim, higienização, porque às vezes eu vi num VT, numa emissora, onde uma pessoa, onde a casa dela era toda limpa. Aquilo me chamou muita atenção. Limpa, organizada, daí o agente de endemia, o funcionário da saúde, disse: eu vou lhe mostrar
aonde pode se criar esse vetorzinho, esse mosquitinho chamado Aedes. Ele arredou a geladeira atrás, num ambiente que é uma estufa, porque é quente. Na casa dela, nesse local, não tinha, porque não tinha nenhum vetor. Mas ali pode-se criar um recipiente atrás do motor, embaixo do motor, com água, porque é o degelo da geladeira. Então, ali pode ter Aedes. Em qualquer lugar que tenha água, tu tens filtro na tua casa. Às vezes, a gente abre a torneira do filtro, cai aqueles pingos e vão ficando ali embaixo no recipiente do filtro. Ali um Aedes a fêmea pode depositar os ovos e pode se transformar em larva e em mosquito. Então, para você ver como é complexo o controle deste mosquito e como depende de todos nós, da população de uma maneira geral. Existe alguma forma de a gente entender que esses agentes das endemias realmente são essas pessoas? Porque, às vezes, a gente tem receio de deixar entrar em casa por não ter certeza de que é o que está dizendo, né? Então, como que a gente pode saber se é seguro ou não? Olha, geralmente eles não vão só, eles vão com várias pessoas, estão sabendo, quem trabalha principalmente com esses agentes, aqui é a Censa, eles determinam quais os dias aonde vão passar e eles têm crachá. Então, eles serão identificados e eles fazem em várias casas, em várias localidades. A Flávia, lá do Acre, quer saber se existe alguma vacina para prevenção ao combate do mosquito. Não, combate do mosquito não existe vacina. Existem uns estudos que alguns institutos de pesquisa estão fazendo com este vetor. São estudos transgênicos, estudos com bactérias, mas são estudos que demoram muito. O que se vai agora começar a testar no Brasil, inclusive a Fundação de Medicina Tropical é uma das instituições que vai começar a fazer o teste a partir do segundo trimestre do ano que vem, ainda em projeto de pesquisa, é vacina para a dengue, aonde se vai testar a vacina com os 4 tipos de vírus, o dengue 1, o dengue 2, o dengue 3 e o dengue 4. Olha, são 30 anos desta epidemia no Brasil, porque eu vou falar epidemia porque tem cidades que têm e tem outras que não têm a epidemia, dependendo. Aqui nós estamos cursando sem epidemias, mas sempre temos casos de dengue. Então, para você ver a dificuldade que é se trabalhar com uma vacina. Demora muitos anos para se ter uma vacina. Então, São Paulo será a primeira cidade a ser testada a vacina para a dengue e tem outras cidades que serão testadas a vacina para a dengue. E o Ministério da Saúde acredita, e principalmente o Instituto Butantan, que é onde a vacina foi sintetizada, que em 2017 já esteja essa vacina disponibilizada para a população de uma maneira geral, mas só para a dengue. O Zika provém de que país? Mauro de Manaus. Como sempre, esses mosquitos provêm dos macacos. Foi descoberto na África em 1947. E tiveram algumas pessoas contaminadas. A primeira, o surto epidêmico que se conhece, foi em 2007, na Micronésia, que é na Oceania, e depois na Polinésia Francesa, em 2010, que lá foram relatados alguns casos de Guillain-Barré, sem morte, e do ano passado aqui no Brasil. Se acha que ele tenha sido introduzido no Brasil, claro, com viajantes, em 2014. Agradeço pela sua participação, por todos os esclarecimentos e deixo um espaço aí para a senhora deixar algum recado, alguma dica ou alguma coisa que queira dizer para a população. Bem, contra dengue, chikungunya e zika é combater o vetor. Mas eu quero também chamar um pouquinho de atenção para outra situação complexa que nós temos aqui, que é o aumento de casos de AIDS. Vamos nos prevenir, moçada. Vamos usar a camisinha para a relação sexual e junto vamos também combater
o Aedes aegypti para diminuir essas doenças aqui em Manaus e no Brasil. A gente pode fazer bastante coisa se a gente se unir, realmente, né? E a prevenção é a melhor coisa que tem. E as doenças que têm vacina, vamos nos vacinar. Muito obrigada. E para você que está em casa, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Você não sai daí.